Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. E hoje eu venho com um assunto muito sério, porque as pessoas acham que a gente que tá na confeitaria há muito tempo, eu já tenho mais de 5 anos que eu tô na confeitaria, a gente não erra. E eu vou mostrar esse bolo aí, gente, que eu tentei muito, mas infelizmente o chantilly não me ajudou. Eu fiz a texturização do chantilly, era para ele ter já ficado nessa hora aí, já bem certinho. E não, gente, ele ficou muito poroso. E eu vi que ele trocou a textura assim que eu coloquei ele no bolo. O que que eu fiz, gente? Fiz aí a pré-camada com esse e fui bater ele novamente, fui texturizar ele novamente. Neste caso, como ele ficou muito firme, eu pus até ele na batedeira novamente, tá? Coloquei ele na batedeira, coloquei leite condensado, coloquei leite e mesmo assim ele saía da sua textura que eu precisava dele, tá? Aí eu não sei porquê, gente, meu celular anda focando e desfocando o tempo inteiro, tá? Então eu fiz a texturização novamente, tirei aí, deixei ele o mais lisinho possível. Eu gosto sempre de trabalhar, o meu bolo. Então agora eu fui passar a camada que eu realmente vou trabalhar. Quando eu comecei já a passar meu chantilly, eu já vi que a textura dele já estava diferente daquela que eu coloquei ali na minha batedeira. E eu falei, não, mas não é possível que ele já desandou. Aí comecei a espatular, vi que estava bom, estava bacana. Conforme eu fui espatulando, eu senti que ele foi ficando poroso. E sim, gente, nessa hora dá para vocês ver que ele já mudou um pouco mais de textura. Estava conseguindo fazer o espatulado, bem lisinho, estava saindo bem. De repente, ele começou a ficar muito poroso. Só que aí, gente, já não dava mais para me trabalhar tanto assim esse chantilly. Eu já tinha texturizado ele 3 vezes. Eu já tinha feito a texturização dele, a primeira texturização, vi que ele tinha ficado firme demais. Já tinha colocado, para vocês terem uma ideia, uma lata de leite condensado nesse chantilly. E ele não ele não firmava a texturização. Eu já tinha colocado leite nele e nada dessa texturização ficar firme. Que estratégia que eu utilizei aí para me buscar, para ficar o mais lisinho possível, ainda mais um bolo que ele é quinado, ele é um bolo de espátula, né? Essa espátula aí tem que estar com uma textura bacana o seu chantilly. O que que eu fiz, gente? Eu alisei ele, o máximo que eu pude, ia com a espátula úmida, tá? A espátula molhada e passava no meu bolo. É a melhor forma quando acontece isso. Eu esquentava a espátula e também coloquei um pouquinho de água. Tá vendo que nessa hora eu estava borrifando um pouquinho de água com a própria mão mesmo, jogando um pouquinho de água, para buscar o máximo possível dessa texturização do chantilly, para deixar ele liso. Porque texturizar, gente, ele não ia chegar. Por que que isso aconteceu? Eu não sei, tá, gente? O chantilly, sempre quando troca de estação, o chantilly dá uma piorada, dá uma mudada de estrutura muito grande, tá? E isso acontece com todas as marcas de chantilly. E com a Amélia Supreme não é diferente, tá? Então, acabou, gente, que ele ficou assim com uma textura muito estranha. Não gosto de entregar meu trabalho desse jeito, mas eu busquei o máximo possível a texturização perfeita desse chantilly, mas ele não veio, tá, gente? Como eu disse pra vocês, coloquei mais de uma lata de leite condensado nesse chantilly, coloquei leite e mesmo assim, ele ficava, quando eu tava texturizando, ele ficava mole e eu falava, nossa, não vai dar nem pra espatular. Quando eu colocava no bolo, ele desandava. Eu cheguei a tirar o chantilly, tá, do meu bolo, uma vez, texturizei novamente, coloquei no meu bolo novamente, mas mesmo assim não deu a textura que eu gosto que fique os meus bolos, tá? Aí eu tô fazendo, esse detalhe aí dourado, que é com pó dourado e álcool de cereal, tá? E agora eu tô usando essas frutinhas que são lindas e caras. Um potinho dessa frutinha aí foi cerca de R$13,90. Ela é bonitinha e cara, mas ela ficou linda no nosso bolo, tá? E alguma dessas frutinhas eu também passei ela no pozinho, tá? Dourado. E no meio, na onde que tá branco no meu bolo, eu borrifei também um pouquinho de glitter, tá, gente? Pra dar aquele brilhozinho no nosso bolo, tá? Coloquei aí uns enfeitinhos na parte de baixo
E gente, pra grudar o pozinho dourado nessa frutinha, ela vem um pouco oleosa. É super simples de grudar o pozinho nessa frutinha. Simplesmente você pega, né, o próprio potinho e coloca a sua frutinha lá dentro, assim como eu vou fazer aí no vídeo para vocês verem. E é super simples, só você mesmo passar a frutinha dentro do potinho, ó, e já fica douradinho, você tira e coloca no seu bolo. Ficou lindo, lindo. E olha como que ficou o nosso bolo, mostrar bem de pertinho a textura que ficou o chantilly. Não gosto dessa textura, prefiro quando fica aquela coisinha lisinha, nem a quina eu consegui puxar direito, realmente por causa da textura do chantilly. Espero que vocês tenham aprendido com o meu erro e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!